Bom, falamos de vários conjuntos e aí então a gente chega no conjunto dos reais. Um número real é aquele que pode estar no conjunto dos números racionais ou no conjunto dos números irracionais. Assim, matematicamente, a gente diz que os reais é igual aos racionais unido com os irracionais. Ou podemos escrever como os reais é igual a x, tal que x pertence aos racionais ou x pertence aos irracionais. Tá? Só observem que o ou ele exclui, ou ele está nos racionais ou ele está nos irracionais. Ele nunca vai estar nos dois ao mesmo tempo. Está bem? Um resumo dos conjuntos dos reais, a gente tem essa imagem aqui. Vamos interpretar ela. Aqui nós temos os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais e os reais. Os naturais está dentro do conjunto dos inteiros. E o conjunto dos inteiros está dentro do conjunto dos racionais. Os racionais está dentro do conjunto dos reais. E no conjunto dos reais nós temos os irracionais, certo? Por isso que a gente diz que um número racional ou ele está no um número real, ou ele está nos racionais ou ele está nos irracionais. Bom, vamos nos atentar em alguns símbolos matemáticos que pode aparecer para a gente e que a gente precisa compreender. Então, aqui temos alguns exemplos. Um exemplo, se aparecer o conjunto dos naturais e o asterisco lá em cima, tá vendo? Indica que o conjunto não possui o zero, ou seja, será todos os elementos dos naturais menos o zero. Outro exemplo, se aparecer para vocês o conjunto dos inteiros e um símbolo do negativo aqui embaixo, na parte de baixo. Indica que será o conjunto dos inteiros, somente os negativos. Então, a parte positiva do conjunto não está sendo citada aqui, nesse caso. Outro exemplo, se aparecer para vocês. Os racionais e um símbolo do mais aqui embaixo. Indica somente os números positivos deste conjunto. Ou pode aparecer também os reais com o asterisco mais o sinal positivo lá embaixo. Indica somente números positivos sem o número zero. Tudo isso daqui são exemplos, tá? Então, o que pode aparecer para vocês? Vai aparecer o conjunto que a gente deseja estudar, e aí as restrições, que seja ou asterisco aqui em cima, ou mais, ou menos, ou as duas coisas. Bom, agora vamos falar sobre pertinência. Vamos verificar se algo pertence ou não pertence a um conjunto. Lembrando que o símbolo de pertence é representado por esse ezinho, um E é como se fosse um C cortado, né? E o não pertence é o ezinho cortado ao meio. Lembrando que as coisas que estão num conjunto são chamados de elementos. Tudo que está dentro de um conjunto é chamado de elemento do conjunto. Então, um exemplo, dado o conjunto A, daí o conjunto A tem os elementos menos 5, 3, 4, 7 e 10. Podemos dizer que o 2, ele não pertence ao conjunto A. Por quê? Porque não tem o número 2 aqui, nesse conjunto. Entretanto, o menos 5 pertence ao conjunto A, porque o menos 5 está aqui dentro, certo? Observação. Os conjuntos são sempre representados por letras maiúsculas, tá vendo que o A aqui tá maiúsculo aqui também?
E os elementos são representados por números, aqui no caso tem um exemplo numérico, ou por letras minúsculas, como por exemplo, o A poderia ser A, B, C, D, E, enfim. O conjunto A poderia ter os elementos como sendo o nosso alfabeto, só que em letra minúscula, certo? Bom, vamos falar agora de relação de inclusão. Antes, na pertinência, analisávamos os elementos de um conjunto. Agora, na relação de inclusão, vamos analisar a relação entre os conjuntos. Então, os símbolos usados são o está contido, que é um Czinho mais achatado, o não está contido, que é o Czinho achatado, porém cortado, o contém, que é um C contrário, e o não contém, que é um C contrário e cortado. Então, um exemplo. Dado os conjuntos F igual a 0, 2, 4, 6, 8, 9 e G igual a 0, 2, 8, o H 3, 5 e 1. Vamos analisar então a relação entre esses conjuntos. O G, ele está contido no F. Por quê? Se a gente analisar os elementos do G com relação ao F, a gente pode ver que 0, 2 e 8 também estão presentes no conjunto F, ó, 0, 2, 4, 6, 8 e o 9. Então, 0, 2 e 8 também está aqui. Então, significa que o G é um subconjunto de F. O Fzinho tá aqui assim e o G tá lá dentro. Então, ele é um subconjunto de F. Então, o que significa, né? Fazendo uma relação contrária. F contém o conjunto G. Agora, fazendo outra análise. Em relação ao conjunto F e o conjunto H. O conjunto F não contém o conjunto H, porque não tem os mesmos elementos, vejam. Então, o H não está contido no F, porque também não tem os mesmos elementos.